João Carvalho é o protagonista do Meios e Publicidade de hoje. Ele é um fundador do Festival de Paredes de Cora, que já tem mais de 20 anos de história, está à frente da empresa Ritmos e é também um dos organizadores do Primavera Sound e do Festival para Gente Sentada. João, muito obrigado por ter aceito este nosso convite. Desde 2012 que o Festival de Paredes de Cora tem a Vodafone como como o principal patrocinador, dando até nome ao festival. O que é que permitiu a entrada de um patrocinador deste peso? Bem, eu até começava por contar a história, como é que a Vodafone vai parar a Paredes de Cora. Surge numa altura em que nós andávamos à procura de um novo main sponsor. Havia a hipótese de ser a EDP Tinha sido o anterior. ou a Vodafone, exatamente, e queria continuar. Só que nesse ano em que vou buscar pela primeira vez a EDP, seduzo, eu e o José Eduardo Martins na altura, seduzimos ou tentamos que a Vodafone fosse através da Iorn, fosse através da Vodafone, viesse para Paredes de Cora. Disseram que era muito complicado, porque era uma marca que não comunicava em qualquer evento, e portanto Vodafone em pensar, a ser seria a Iorn, mas mesmo a Iorn não poderia ser, por ser um evento, e este sempre foi um handicap que tivemos em Paredes de Cora, por ser um evento fora dos grandes centros, mas principalmente porque a marca só se envolvia com grandes eventos. E nós, que pedimos determinado montante, dissemos, venham por favor fazer a experiência e não pagam nada, pagam um preço quase ridículo. Chegaram lá... Esse preço consegue dizer qual é que foi? Acho que não é elegante dizer, mas daria para comprar um carro de baixa cilindrada, digamos assim, esse primeiro investimento. Mas foi para os seduzir. E a verdade é que ficaram seduzidos. Estiveram lá na primeira edição, apareceram com o palco a Vodafone FM, e nesse mesmo ano, imediatamente depois do festival, começamos a negociar um main sponsor com a Vodafone. Portanto, rapidamente perceberam que o festival de Paredes de Cora tinha uma dimensão enorme e que lhes tinha dado um retorno que não estariam à espera. Mas provavelmente acabou por sentir que, pelo facto de ser um festival longe de Lisboa, apesar de ter muita gente, fazia com que os diretores de marketing ficassem um pouco reticentes a participar. Sim, toda a gente sabe como é que a sociedade funciona, não é? Eu já tive marcas que estiveram em Paredes de Cora, o diretor de marketing nunca foi ao festival, o que é um bocado surreal, não é? Eu aqui há tempos tive uma discussão, entre aspas, porque eu não sou conhecido para discutir com ninguém, mas tive uma conversa mais acalorada com um jornalista que escrevia sobre música, num jornal de referência, que fala essencialmente da música que vai ao Vodafone Paredes de Cora. Estou a falar, obviamente, de há 10, 12 anos atrás, e que ele me dizia que nunca tinha ido a Cora, e a conversa quase parou ali, porque era a mesma coisa que o Vítor Serpa, diretor da Bola, acho que ainda é o diretor da Bola, nunca ter ido ao Estado da Luz. Portanto, se o tipo de música que ele falava no jornal dele, na área de música, era o de Paredes de Cora, porque raio ele nunca tinha ido a Cora. E o mesmo se passa com alguns diretores de marketing que, estando envolvidos no festival, nunca lá foram. E, portanto, essa sempre foi, isso não acontece agora, obviamente, mas essa sempre foi a grande dificuldade. Este é um país, como sabe, centralizador, e, portanto, sempre tivemos dificuldade em conseguir um patrocínio durante muito tempo, porque realmente há essa dificuldade logística. Este, por exemplo, o caso da Vodafone vai durar até quando? Por mim, posso fazer um contrato vitalício. Temos uma relação perfeita, ambos entendemos como funcionamos, portanto, eu entendi como funciona a Vodafone e a Vodafone entendeu como nós funcionamos. O ano mais complicado foi o primeiro, não é? Que é o ano da aprendizagem, que é o ano em que tivemos que explicar que tipo de comunicação queríamos em Paredes de Cora, e rapidamente eles perceberam qual era o conceito do festival, e hoje até são eles, por vezes, a chamarem-me a atenção para determinada ativação ou para determinado pormenor, o que me agrada imenso. Mas, por exemplo, este ano, o que é que, em que aspectos é que se vai sentir a presença da marca Vodafone no espaço?
No espaço sempre de forma muito subtil, nas laterais do palco, e estamos a falar de umas laterais com a logomarca, de forma muito subtil, portanto sem aquelas lonas que se tornaram uma referência nos festivais e que sempre nos desagradaram, aquelas lonas gigantes. Portanto, vamos ter a logomarca, onde diz Vodafone Paredes de Cora, o pórtico de entrada, a zona VIP, onde terá uma frase e também referência ao festival, mas essencialmente onde se vai sentir, e isso nós tivemos um trabalho importante e a Vodafone cedo percebeu que era por ali que íamos caminhar, na ativação da marca, que é uma ativação que tem que ser uma mais-valia e é obrigatoriamente uma mais-valia. Nós não somos um festival onde se grita, somos um festival que comunica de forma subtil. Eu costumo dizer que quando queres conquistar uma rapariga não lhe vais berrar, fica muito mais seduzida se lhe falares ao ouvido e, portanto... Mas, por exemplo, o João costuma pôr ou costuma pôr algum tipo de limites aos patrocinadores ou às ações de ativação? Muitos, imensos. Já perdemos alguns por causa disso. Não aceitamos o brinde fútil e supérfluo, não é? Quer dizer, o que é que diz ao público do Festival de Paredes de Cora? Um insuflável gigante, imagine uma coisa luminosa que se bate uma na outra, quer dizer, não é o nosso público está lá a ver música. O que é que diz ao nosso público? Um bigode imenso, ou uma cabeleira de várias cores, ou um chapéu de palha, quer dizer, não é o nosso público. O nosso público é mais inteligente do que isso, permitam-me a vaidade, e portanto quer brindes inteligentes e coisas que sejam úteis, não é? Você hoje vai a Paredes de Cora e tem baloiços para as pessoas relaxarem, com a logomarca da Vodafone, tem barcos de borracha, se temos um rio, é indiscutivelmente um brinde útil. Temos toalhas, zonas de lazer. Estava a dizer que já tinha perdido patrocinadores por causa dessa... Já perdi, não vou dizer quais, mas sim, já perdi, porque para já, as marcas, quando estão nos festivais, encaram os festivais como se fossem todos iguais, e não o são, não é? Há uns que comunicam para miúdos de 16 anos, há outros que comunicam para pessoas de 24, outros que comunicam para 40, e mesmo dentro do target da adolescência, há miúdos com uns interesses, há miúdos com outros interesses, nós achamos... Mas agora qual é que é o target do Paredes de Cora? O target de Paredes de Cora está ali entre, obviamente que também temos os adolescentes, mas está ali entre os 20 e os 35 anos, mas são pessoas que acompanham o fenómeno da música como acompanham o cinema de qualidade, a fotografia, a arquitetura, são pessoas interessadas e, portanto, não vamos dar brindes fúteis a essas pessoas. Eu já fui a festivais em que vi pessoas zangarem-se por causa de uma t-shirt, ainda por cima uma t-shirt de mau gosto, vi uma pessoa a dar uma cotovelada noutra por causa de uma t-shirt, quer dizer, é uma coisa surreal. Eu já vi pessoas chateadas porque uma apanhou uma fitinha de pôr a chave e outra, não, nós não queremos esse tipo de comunicação. E eu já mandei patrocinadores embora, não vou dizer qual é a marca porque seria deselegante, mas já mandei patrocinadores embora precisamente porque me apareceram no festival aqui há uns 7, 8 anos atrás, com música latino-americana e umas bailarinas a comunicar uma marca. Quer dizer, o que é que isso tem a ver com Paredes de Cora? Nada. O dinheiro não é tudo, não é? Quer dizer, o Paredes de Cora tem tido um público fiel e um público que gosta de ir a Paredes de Cora e de voltar, precisamente porque sabe que nós cuidamos do espaço. Eu imagino que o João fique muito surpreendido quando vai a alguns festivais da concorrência. Fico e há coisas que eu nunca, jamais deixaria acontecerem no festival, e quando digo eu e os meus sócios, tanto no Primavera, como sabe também organizamos o Primavera. Precisamente, e até fazer essa passagem, que no caso do Primavera, o festival até penso que até já é bastante conhecido entre profissionais de marketing por realmente ser muito exigente e ter muitas regras em relação à presença de marcas. É uma orientação, neste caso, vossa ou também vem dos vossos parceiros espanhóis? Mais nossa que dos nossos parceiros espanhóis. O Primavera Barcelona também tem esses cuidados, mas sente-se muito mais a simplicidade no do Porto do que do Primavera. É a nossa forma de estar. Se não o fizemos desde sempre em Paredes de Cora foi porque os patrocinadores não chegavam, também não podemos estar a mandá-los todos embora. No Porto já tivemos essa vantagem, havia muitos patrocinadores interessados em estarem no Porto e já podemos filtrar, já podemos negociar, já podemos ser mais duros um bocadinho e dizer ou estão desta forma ou não estão, não é? Acho que nesse aspecto a localização acaba por ser determinante de um festival para conseguir os patrocinadores. Digo isso porque provavelmente em termos de espectadores por dia acabam por ser...
Os mesmos, sim. Não é? Não, completamente, completamente. Eu até percebo alguns argumentos que me dão, que é as marcas têm muito mais investimento num festival fora dos grandes centros, porque é preciso pôr as pessoas a dormir, é preciso dar-lhes alimentação, é preciso alugar caminhões para transportar os materiais. Digamos que a implementação de uma marca é, sem dúvida, mais cara num festival como o Paredes de Cora do que num festival como a Primavera, porque as coisas estão ali muito mais à mão. Mas isso não pode ser um argumento só por si que deixe levar marcas aos festivais, porque eu acho que o que continua a acontecer é precisamente até uma preguicite, não física, mas intelectual que nós temos. Mas aquilo é... Eu lembro-me, sabe, as primeiras vezes, quando nós andávamos à procura de patrocinadores, não se esqueça, o Paredes de Cora tem 22 anos, houve uma altura, não havia mais nenhum festival, era o nosso. E nós vinhamos para Lisboa, com o atual Presidente da Câmara, que tinha um carro de 2 lugares, e um de nós vinha na mala, porque aquilo só tinha 2 lugares, nós éramos os 3 que andávamos sempre, com presse, e ia falar com as pessoas que nos tratavam quase como se nós tivéssemos fugido do zoológico. Vieram lá de cima. Já fui lá uma vez, aquilo é muito longe. O Minho, aquilo é bonito, aquilo é muito... Por isso hoje temos um orgulho enorme e sentimos uma vaidade desmesurada quase. Temos Paredes de Cora e toda a gente conhecia Paredes de Cora. Mas no início nós parecia que vinhamos do Polo Norte, não é? As pessoas imagino que tivesse o mesmo tipo de reações em relação à imprensa. E se calhar também conseguir chamar jornalistas a acompanhar o evento. Atualmente, como é que é a situação da promoção do festival? O acordo que temos com a Vodafone tem a obrigatoriedade de comunicar o festival, obviamente, sempre com o nosso conhecimento e sempre numa ligação constante. Aprovamos os spots, aprovamos a imagem, mas digamos que esse investimento é um investimento da Vodafone. Nós depois, na nossa rede social, que é dos festivais, nós temos 74 mil amigos, que não é nada transcendente para a maioria dos festivais, mas é o festival com maior engagement, é o festival com mais likes, mais comentados. Se der a trabalho ver esses estudos, é o festival realmente onde as pessoas vão por ir, não se põe um like por pôr. Temos um público exigente e é uma das formas que nós temos de promover também o festival mais à nossa maneira. Não quer dizer que discordamos da forma da Vodafone, mas há aqui ali um filmezinho que gostamos de pôr e já somos conhecidos por isso ao longo dos tempos. Este ano tivemos um filme, para ter uma ideia, na minha página pessoal, que tem 5 mil amigos, que é o limite, não posso ter mais. Na minha página pessoal atingiu 69 mil visualizações, um videozito de promoção de coisa, de Paredes de Cora, que teve depois muitas partilhas. Um filme... E que esse filme ficou só alojado no seu perfil? Só no meu perfil, precisamente porque achamos que a Vodafone não estava muito confortável com aquele tipo de comunicação, nós aceitamos isso e pus só na minha página, e portanto teve esse retorno de 69 mil visualizações. Mas são esses vídeos que a gente vai fazendo ao longo dos tempos. Eu lembro-me que aqui há anos atrás, com simples iPhone, e na altura se calhar nem era o iPhone, ainda não abria o iPhone, fizemos um vídeo porque estava a custar fechar aquela edição, não havia nomes, e as pessoas perguntavam-se, então não há um nome médio ou grande para o último dia. Depois acabamos por fechar os Battles, que não sendo nada transcendente era um nome interessante na altura e ainda é agora, e achamos que devíamos criar ali um happening qualquer, de forma a que os Battles, que não são assim tão grandes, quando o apresentássemos fossem maiores ainda. E então, sem se ver que era eu, o meu irmão filmando e a filmar-me e eu a assaltar o meu próprio escritório. Fiz a conta que era, ok, não temos novidades, vamos lá tentar descobrir o que é que eles escondem. E, portanto, era eu entrar no escritório, nunca se nota que sou eu, entrar no escritório, a remexer tudo, a mandar papéis para o chão, a virar o escritório do avesso à procura de informações, e de repente lembro-me e vou ao caixote de lixo e tiro um papel e desembrulho e dizia lá Battles confirmados para dia 19. E teve uma repressão imensa. Desta vez foi um sujeito a entrar num café da aldeia a falar como muita gente fala em Cora, e ainda bem, porque acho que não devemos perder a pronúncia, mas entra num café, numa tasca que se chama a Tasca do Loureiro, e põe os velhotes todos a dançar. Chega lá e pede uma malga de vinho e um rádio, porque quer pôr essa TV no rádio, e começa a dar a música do Steve no rádio e ele começa a dançar com os velhotes, uma coisa que demorou 10 minutos e que teve repercussões imensas, e portanto gostamos muito disso. Aconteceu uma coisa maravilhosa e que montes de gente, estarei a exagerar, mas 6 ou 7 pessoas de agências de publicidade me escreveram a pensar que aquilo era uma estratégia de marketing, não foi. Mas assumimos o nosso erro e foi a melhor coisa que aconteceu, foi o melhor marketing que podíamos ter feito, que foi
Havia uma campanha planeada com a Vodafone para lançar os primeiros nomes de Paredes de Cora. Já tinha Tame Impala, Charles Bradley, mais uma série de nomes, os Fuzz, os Temples, portanto 6 nomes. E então o objetivo era o país acordar com MUPIs, com 1500 posições de MUPIs, e começar a publicidade em todas as televisões e na rádio a anunciar estes 6 nomes. Entretanto, por engano, a empresa que cola os MUPIs fê-lo às 6h30 da tarde do dia anterior. E hoje, com as redes sociais, as coisas tornam-se automaticamente virais. E há um rapaz que tira uma fotografia e diz: não posso acreditar, estes nomes todos em Paredes de Cora. E de repente, tudo em pânico: o que é que vamos fazer? Eram as bandas que só iam anunciar no dia a seguir, era a marca que tinha uma campanha enorme. O que é que vamos fazer? O senhor tem que ir lá imediatamente a retirar o cartaz. Eu disse: não vamos nada, vamos aproveitar isto, vamos capitalizar isto. E no meu, mais uma vez só no meu Facebook pessoal, conta a história que o Sr. Sousa, que é um exímio colador de cartazes, gosta tanto do seu trabalho que decidiu começar a trabalhar mais cedo, talvez porque está também de Paredes de Cora, e de repente aquilo atingiu umas centenas de likes, mas pôs o país todo a falar dos primeiros nomes, não estragou a estratégia do dia anterior, antes pelo contrário, reforçou-a, e depois aparecemos no dia a seguir, sim, realmente é verdade, mas teve um impacto brutal, e tive pessoas de grandes agências nacionais a dizerem: pá, isso foi Martin, não foi muito bem jogado, e não foi. Foi aproveitar um erro, não é? Claro. Às vezes escondemos os erros para quê? Há que aproveitar. Entretanto, esta questão dos festivais também parece que está muito na moda, não é? Nomeadamente a questão da projeção lá fora e de conseguir captar público. Nesse aspecto, o que é que Paredes de Cora tem para apresentar? A captar público estrangeiro, o Paredes de Cora sempre trouxe as redes sociais, porque nós não fazemos grandes campanhas, fazemos em Espanha só, em termos internacionais só fazemos em Espanha, mas Paredes de Cora vende muito lá para fora, muito, vende 2.000 bilhetes para países como Inglaterra, Alemanha, Bélgica, o que é relevante se não fazemos qualquer tipo de comunicação. Mas hoje em dia temos essa facilidade que é ver para onde se vendem os bilhetes. O outro dia estávamos a ver. O outro dia aconteceu uma coisa muito engraçada, que os Tame Impala partilharam na página deles a vinda a Paredes de Cora e de repente ganharam 6.000 likes com a vinda deles a Paredes de Cora. Eu fiquei espantado porque andava a acompanhar os Tame Impala na rede social e via que eles tinham 3.000, 4.000 likes por cada anúncio de concerto que faziam, e fiquei muito surpreendido e fui ver na página deles, os portugueses todos lá por likes. Não, havia obviamente muitos portugueses, mas a maioria não eram portugueses, e interroguei-me: mas porquê que tem mais likes do que, por exemplo, anunciarem a ida ao Glastonbury ou ao Coachella ou ao Pukkelpop? E depois comecei a ler alguns comentários e as pessoas diziam: uau, que coerência, que festival é este? Ainda há festivais onde tudo faz sentido, onde as bandas fazem sentido. E liguei imediatamente à nossa responsável de bilhética e perguntei-lhe: olha, viste o que é que está a passar na página do Tame Impala? E ela disse: vi, maravilhoso, e não achas que podemos fazer nada? E ela: não estou a ver, diz-me, Catarina, se calhar punhamos bilhetes à venda, lá para fora. E ela, passado 1 minuto, ligou-me a dizer: João, num minuto vendemos 6 bilhetes para a Austrália, que é uma coisa maravilhosa, sendo a Austrália do outro lado do mundo. Portanto, isto veio ajudar muito o festival, porque hoje vai-se a ver e tens 3 bilhetes vendidos para o Irão, que é uma coisa engraçada, 4 ou 5 para a Bolívia, Chile, Israel... Aliás, recentemente o João disse que este ano, penso que era as chamadas pré-vendas, que estavam 3 vezes superior àquilo que era normal. Sim. Isto é sinal que a crise já passou? Ou não. É também uma forma de fazer férias baratas, não é? Portugal tem os bilhetes mais baratos do mundo. E dentro de Portugal nós temos os bilhetes mais baratos, não é? Paredes de Cora já devia ter um bilhete a custar 100 euros, mas sabemos da dificuldade que é chegar a Paredes de Cora e, portanto, este ano aumentamos, mas de 80 para 85. Mas os preços são baixos, tem a ver com os custos de montar um festival, tem a ver com patrocinadores? Não tem a ver com margem de receita, abdicamos de parte da margem de receita. Um festival como o de Paredes de Cora é feito no limite. Obviamente, quando temos um bom patrocinador, as coisas melhoram, e é o caso com a Vodafone. Mas o Paredes de Cora tem uma história de sucessos e insucessos em termos económicos, não é? Nunca beliscamos o festival em termos musicais, mas já tivemos edições em que tivemos muito prejuízo, não é? E o Primavera Sound é um festival lucrativo? Eu digo isso porque parece que quase no final de cada edição há sempre aquela dúvida de: será que para o ano vai haver festival?
É um festival que está Não, seguro no Porto? Sim, é um festival que está seguro no Porto. Agora, como qualquer festival novo, é preciso o investimento, não é? E qualquer festival novo, não em Portugal, no mundo. Eu não conheço nenhum festival que tivesse dado lucro no primeiro ou no segundo ano. Portanto, foram anos de investimento e o futuro é risonho para o Primavera. O Nós Primavera Sound é um festival que deixa a cidade satisfeita, não é? A ocupação hoteleira é total, é de 100% na altura do Nós Primavera Sound. O patrocinador está muito satisfeito, a Câmara está muito satisfeita, o público está muito satisfeito, as marcas estão muito satisfeitas, portanto, há um contentamento generalizado em torno do... Curiosamente, a Ritmos acaba por trabalhar com duas grandes empresas de telecomunicações em festivais diferentes, que acaba por ser um bocadinho inédito ou insólito. É pacífica é muito pacífica, esta convivência? É muito pacífica. Nós pensávamos que ia ser um problema, tanto é que, repara, ambos os festivais têm um diretor diferente, somos sócios e amigos há 22 anos, eu dou a cara pelo Paredes de Cora, o José Barreiro dá a cara pelo Primavera, é a primeira vez que eu estou a contar isto em público. E uma das razões também é essa, para não haver confusões aqui entre marcas. Temos duas marcas de telemóveis e todos sabemos como é que as coisas funcionam. Às vezes pode ser um Nós Paredes de Cor ou um Vodafone Primavera e, portanto, essa também foi uma das razões. Mas a verdade é que tem corrido tão bem. Nunca falamos, quando estamos com a Vodafone, nunca falamos demais relativamente ao Primavera. Quando estamos com as pessoas da Nós, nunca falamos demais relativamente ao Paredes de Cor, mas falamos abertamente dos dois festivais. Já agora deixa-me dizer-lhe que eu acho, e perdoem-me a vaidade, que são os dois festivais mais bem organizados do país em termos de infraestruturas, em termos de comunicação de marca. Eu acho os festivais muito parecidos. Nós temos muito do Paredes de Cora no Primavera. Digo isto precisamente pelo retorno que temos das pessoas e depois porque conheço os festivais todos, não só aqui como no estrangeiro. E é muito difícil, mesmo no estrangeiro, haver festivais com a qualidade do Primavera. Aliás, nós recebemos sempre das bandas que andam em digressão e que tocam em tudo que é festival. O Primavera é o festival mais elogiado pelas bandas. O Paredes de Cora também o é, mais pelo público, porque as bandas também chegam lá de noite e não dá muito bem para ver o espaço. Agora, em termos de infraestruturas, em termos de comunicação de marcas, em termos do que se respira no espaço em si, o Primavera é dos festivais mais elogiados pelas bandas. E nós sabemos o rigor que pomos, quer dizer, o Primavera entra-se pela cozinha, que é onde tem a zona da alimentação, ali comunicam as marcas, mas também de uma forma subtil, mas depois entra-se na sala de estar e lá há um respeito imenso, a sala de estar, a sala de espetáculos, que é aqueles anfiteatros, não é? O palco ATP e os dois palcos principais, na relva, onde as marcas, como sabe, não gritam. Eu este ano, no fim do concerto, se não me falha a memória, no fim do concerto do Anthony and the Johnsons, era um silêncio, porque depois não deixamos as marcas terem som, não passamos nos intervalos vídeos, ou passamos, mas sem som. As pessoas querem conversar, não precisam de andar a gritar. E eu estava a comentar precisamente com os amigos, silêncio, que aqui está, parece que não tem ninguém no parque, e o parque com milhares de pessoas, e as pessoas a falarem baixinho, porque depois a música obriga as pessoas a falar alto, obriga as pessoas, se calhar, a ficarem mais irritadas, e nós gostamos mas por exemplo, como é que vê também um fenómeno cada vez mais crescente, que tem a ver, por exemplo, com a presença dos próprios meios de comunicação social nos festivais e a questão dos media partner, que muitas vezes fazem transmissões em direto de horas e horas seguidas. Vai ver isso, por exemplo, nós este não ano? permitimos. Não. O que eu acho, e não quero Digo ser isso, por exemplo, no caso desagradável... de Paredes, vocês têm a SIC, não é? Temos a SIC, mas eu não quero ser desagradável com a SIC, porque temos uma relação com eles, e eles vão ser a televisão oficial do festival este ano, mas não permitimos, por exemplo, as transmissões da SIC Radical, onde tem sempre 2 ou 3 pessoas... Como é que eu ia dizer isto sem ser elegante?
Tudo que não tem a ver com música, quer dizer, de repente parece que as pessoas do festival, quando se te faz uma pergunta, para já porque a atitude dos apresentadores é sempre de humor fácil e desnecessário, e depois as pessoas, ainda agora estava a ver um festival não vou dizer concorrência, estava a ver um festival em direto na televisão e a pensar, meu Deus, eu nunca hei de querer isto no meu festival. Até as próprias pessoas falam assim, eu gostei muito do concerto. Não faz sentido. O festival é um espetáculo como outro qualquer, é como ir ao cinema. Ninguém sai do cinema e diz, grande filme, e a parte que ele... percebe o que eu quero dizer? Sim. E acho que é fútil e muito adolescente a forma da transmissão dos festivais e, portanto, nós não queremos. Se fosse uma SIC Notícias a fazer uma coisa séria, por exemplo, aceitamos o cartaz, fala de forma séria, fala das bandas, a entrevista. Agora, que galochas bonitas tens, o teu cabelo, estás com o cabelo. Não nos interessa esse tipo de comunicação. Só mesmo para terminar, e agora focando um bocadinho na Ritmos, vocês em setembro vão fazer o Festival de Gente Sentada em Braga, entretanto também tem agora uma exposição que é organizada por vocês, da José Fadóbitos, cá em Lisboa. Que outros projetos é que têm... Vamos fazer um congresso médico agora também, um congresso nacional de medicina. Gostamos de apostar em novas áreas e também temos uma estrutura grande, não é? Somos muitas pessoas em ambos os escritórios, nós temos 2 escritórios, um no Porto e outro em Paredes de Coura, porque fazemos questão de manter o nosso escritório em Paredes de Coura. Dá-nos muito orgulho dizer que somos Paredes de Coura e manter lá o escritório, se bem que agora as coisas estão mais centralizadas no Porto. E, portanto, quando tens uma estrutura grande e um inverno onde não há assim tanto que fazer, descobrir novos eventos, fazer coisas novas, porque somos uma equipa que gosta de trabalhar e motiva-nos a fazer coisas. Mas a empresa ainda tem margem para organizar mais um grande festival? A empresa tem, o país é que não parece, não é? Parece-me que o país já tem muitos festivais, não é? Nós, se olharmos para a Europa dos festivais, Portugal é capaz de ter tantos festivais, não, tem mais festivais que a França, por exemplo, tem muitos mais festivais que a Itália, muitos mais festivais que a Alemanha, que são países com poder de compra. Portugal tem muitos festivais e veja-se, se for a um Lowlands ou a um Pacalpop, o preço do bilhete custa 220 euros e as bandas são as mesmas que estão cá, não é? Eu costumo citar esse grande filósofo, Jaime Pacheco, que foi treinador de Boa Vista, que quando foi campeão nacional, as pessoas exigiram no ano a seguir o título outra vez. Ele disse, até agora comiam sardinhas, agora querem escolher a cor do marisco. E nós somos um bocado assim. Temos aqui os nomes todos e queremos sempre escolher mais ainda. Tipo, não, mas este ano os Radiohead não vieram. Quer dizer, nós somos um país pequeno. Você vai a Glastonbury e os bilhetes vendem-se numa hora. E são 120 mil pessoas. Aqui os bilhetes, a média dos festivais são 25, 30 mil pessoas. E os bilhetes demoram um mês a vender-se e às vezes ficamos com metade da lotação. Há festivais que infelizmente não conseguem encher. E portanto, e depois ainda temos um público que tem um preço barato e ainda a pedir os grandes nomes, não é? E Portugal não tem razão nenhuma de queixa. Nós temos bons festivais bem organizados, não falo só dos nossos, festivais bem organizados e com grandes line-ups e com grandes bandas. Pronto, João, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. João Carvalho, responsável da Ritmos, que organiza o Festival de Paredes de Coura, foi o nosso convidado de hoje. Até breve com mais um protagonista, Meios e Publicidade.